Ô, Léo, o grande problema do fotógrafo hoje é o seguinte, é que com o advento dessas máquinas agora modernas e tal, tudo digital e tal, tem muita gente que pendura uma máquina no pescoço, tá? Bota a máquina no automático e se auto-intitula fotógrafo, né? Não sabe os mínimos preceitos, as mínimas coisas do que é fotografia. E a fotografia exige muito fundamento, né, Marcelo? Exige, porque principalmente é o conhecimento, é o próprio dia a dia, né? Que muitas vezes eu tô cansado de ver esses cursos de fotografia que saem por aí. Os caras só explicam mais ou menos as coisas da era digital. Eles não explicam o início da fotografia, quando se começou a fotografia, dos laboratórios em preto e branco, como é que se faz uma fotografia. Você pergunta para esses retratistas de hoje, né, o que é uma profundidade de campo, ele não sabe o que é regra de terços, não sabe o que é, manda desfocar primeiro plano, segundo plano, ninguém sabe, mas está com uma máquina ultra moderna, talvez até um pouco mais moderna do que a minha, e bota do pescoço e sai fotografando e fica tirando o trabalho dos autênticos profissionais, que aqui nós temos vários profissionais de excelente qualidade, mas que estão sendo engolidos por esses piratas que estão entrando aí. Você vê, nós temos aqui ainda grandes fotógrafos, o Marcos Gruckmacher, o Bolota, né? Eu que sou, acho que eu sou praticamente o último dos moicanos da turma antiga. Não, tem um decano aqui. É que ele foi embora, né? O rabo de cavalo. Não é? Sim, o Davi Pedilara. Não, ele continua rodando por aí. Mas o que está acontecendo muito é isso aí. Vamos contar um pouquinho da sua história? Vamos. Você veio fugido de onde? Olha, eu sou paraense, sou de Santarém. Como é que chama? Mocorongo. Mocorongo. Eu passei a minha infância em Santarém. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro. Meu pai morreu, meu pai era um grande empresário do ramo de calçados em Santarém. Ele faleceu e a mamãe pegou a renca todinha, que nós éramos 11 irmãos, e foi para o Rio de Janeiro. Os dois mais velhos já estavam lá. E ficamos no Rio, morei no Rio quase 25 anos, né? E aprontei muito. Eu era um rapaz tão educado, tão bonzinho, que eu fui expulso de 13 escolas lá em Vila Isabel, Tijuca, e fui expulso porque era um garoto bom, né? E aquilo ali, naquela época que você esteve lá, era assim, meio fora do Rio, né? Era subúrbio, né? Não, Vila Isabel na época Vila Isabel era. Hoje tá tudo misturado. Porque Vila Isabel sempre foi aquele bairro boêmio, de Noel Rosa. Eu morava ali na praça Barão Drummond, na Praça 7. Na esquina ficava o bar onde o Martinho da Vila, cansamos de encontrar Martinho da Vila no bar lá. Bêbado que nem uma vaca. Travado. E depois a gente mudou pro Largo do Machado, lá no Catete. E a minha vida profissional realmente começou aos 14 anos. Eu queria voltar um pouquinho antes, porque eu não quero ver na hora que você entra na fotografia. Você fez o primário lá em Belém. Não, eu fiz o primário lá no Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro? Já no Rio de Janeiro. Com quantos anos? Eu fui para lá com 8 anos, 9 anos. Meio carioca. Aí eu estudei só em escolas internacionais. Da Escola Uruguai, da Escola Argentina, que fica na 28 de setembro, que eu fui gentilmente convidado a sair de lá. Depois fui estudar numa outra escola, eu não estou lembrando agora, que ficava na Torre Zomer, tudo em Vila Isabel. E depois que eu terminei o primeiro grau, né? Quer fazer o ginásio? Eu quero o ginásio, né? Isso. O ginásio eu parei, porque comecei aquela época de rebeldia. Você está há quantos anos nessa época aí? Nessa época, por aí, 16 anos. Aí quem vai saber e tal. Dureza. E foi na época mais ou menos, foi a época também da gloriosa Revolução, aquela coisa toda, né? A gente moleque. Você está com que idade hoje? Eu tô com 66. Você é de 49, é da minha... Não, eu sou de 50, eu vou fazer 66. Vai fazer 66. Então naquela época, né, de 64, 65, eu com meu irmão, você conhece ele, o Dr. Raimundo Abreu, médico grande, uma figura assim maravilhosa, espetacular.
amo muito meu irmão. Aí a gente ia lá para Rio Branco ajudar a jogar cortiça, aquelas corticinhas de garrafa no meio para derrubar cavalo das cavalarias. Bilha, né? Bilha também. Aquilo a gente jogava, encher os sacos plástico com água, jogava, enfim, era aquele negócio. Era uma festa. Uma festa. Uhum. Então aí. Naquela época o pessoal pergunta: vem cá, você era da esquerda? Eu não, rapaz, eu era da festa. Não, eu era da bagunça. Onde tinha bagunça, onde tinha confusão, a gente estava lá, né? Gostava de. Sim. Bom, naquela época você tinha ali no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro pululava com relação a essa questão da imprensa. Apenas para a gente citar 2 jornais, a gente tinha ali o Pasquim, que era. O Pasquim era maravilhoso. Hebdomadário, né? Eu achava barato esse nome. Hebdomadário, que só saía por semana, né? A cada 7 dias. Mas foi para mim pessoalmente, foi o jornal mais inteligente. É verdade. Mais inteligente que já apareceu aqui nesse Brasil. E ali no Rio de Janeiro você tinha todo aquele pessoal, Jaguar, Milor, que trabalhava no Pasquim, inclusive, mas que a gente tinha também aqui, a gente tinha no Brasil também a revista Realidade, a revista O Cruzeiro. O Cruzeiro estava fechando já. Está fechando já. Davi Nasser, enfim, aquele pessoal. Chateaubriand. Enfim, isso foi o que lhe chamou para dentro da fotografia, ou teve outra coisa? Ou era fotografar corpos esculturais das garotas de Ipanema, que não era uma somente, eram todas. Todas. Não, o seguinte, eu conheci em Vila Isabel um fotógrafo alemão muito bom, e ele me convidou para. Aliás, eu me convidei para trabalhar com ele, né? Ele foi me ensinando e tal. Quando eu que eu fazia uma pequena cagada, eu levava um cascudo, né? Fazia uma besteira. Na época tudo era. Essa falta de cabelo tem isso. Essa é uma das razões. Aí, na época eram as fotos, né? Todas aquelas máquinas grandes, pesadonas e tal. E eu fui me apaixonando pela fotografia. Fui cada vez mais e tal. Quando surgiu, em 66, uma proposta de um amigo para trabalhar na Manchete como contínuo na Bloco Editores, que você lembra, ficava ali na Frei Caneca 511. Aí eu fui para lá, eu sempre fui um cara assim muito, né, me dava com todo mundo, conversava, batia papo e tal, já entrei lá como contínuo. E, graças a Deus, cai nas graças do grande diretor da revista Manchete, finado Justino Martins. Cara, muita sorte. Justino. E o Justino gostava muito de mim e tal, me chamava de meu garoto para lá, e eu ajudava ele ali, só faltava acender o cigarro na boca dele, mandava o cafezinho e tal. Se ele pedisse, dava até a tragada, né? Para ele, exatamente. E aí eu fui me apaixonando. Aí quando eu pensei que não, eu já era assistente de redação da revista Manchete. Assistente de redação. Eu é que cuidava na época dos slides, colocava os slides na moldura, levava lá para dentro. A gente ainda trabalhou aqui na Folha de Rondônia com esse sistema. De slide, né? Até chegar na era digital, mas teve muito isso aí. Mas, inclusive, aqui na Folha, no Estadão também. Estadão também. Inclusive, você sabe que eu fui o primeiro fotógrafo do jornal Estadão aqui, que eu vou contar mais na frente. Isso. Aí eu comecei a trabalhar lá e tal, comecei a conhecer os grandes jornalistas do Brasil. Inclusive o pessoal do Pasquim todinho, eu conhecia aquela turma todinha. Que na verdade é o seguinte, todo mundo ou estava no bar ou estava em alguma redação, que poderia ser até a redação da Manchete, do Jornal da última hora do Jornal do Brasil, enfim, onde quer que estivesse um jornalista estava ali, que podia ser de São Paulo, mas podia ser do Rio também, estava todo mundo misturado. Né? Exatamente, na época eles se encontravam num bar no Leblon, chamado lá no Le Bistrô, no Leblon. Lá no Baixo Leblon, a turma toda se reunia lá e tal, então você encontrava todos os jornalistas, né? E eu sempre chegava no meio, chegava, conversava com o outro, o cara me olhava, então... Bibiricava? Também, né? E a turma, essa turma ali, eram uns pés de cana, todos eles. Graças a Deus. Uns caras assim, maravilhosos. Então, aí, com o passar do tempo, eu fui me entrosando cada vez mais na revista Manchete, e quando surgiu
Aí eu já comecei a dar palpite até nas fotografias da matéria de capa. Chegava, Justino, o que você acha disso, assim, assim, assim? E papai dizia assim, mas você está se metendo no trabalho do dinheiro. Mas aquela coisa que eu já tinha. Aí quando surgiu um primeiro curso de fotografia profissional patrocinado pela Kodak, para a Manchete foi oferecido 5 vagas. Só um minutinho. Para você que não sabe o que é Kodak, você que é menino que não sabe o que é, era o maior fabricante de filmes do Brasil. Antigamente, você para tirar a fotografia, você tinha que colocar um rolo de filme virgem, que era impregnado com a luz, que esse é o fundamento da fotografia, não é isso, Machado? E aí depois você fazia a revelação. Tem nada disso aqui que você está vendo hoje com essas máquinas que você coloca o telefone e já sai tudo na hora. A coisa era muito difícil. Pô, aí foi para a Manchete 5 vagas. Todo mundo lá tinha seus padrinhos e tal. Aí eu falei, Justino, tá na hora de eu desenvolver essas minhas teorias todinhas. Aí ele chamou lá o grande Arnaldo Nisquier, que era hoje acho que é o presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu tive o prazer de trabalhar com ele também. E o Roberto Mugiati, que depois foi ser o diretor da revista Manchete. Inclusive eu tenho fotografias com o Roberto Mugiati, a gente vai ver depois. E eles então disseram, você vai fazer o curso. Foi o primeiro curso de fotografia profissional. Você trouxe fotografia dessa época aí, né? Trouxe. Então eu vou pedir o pessoal para já ir soltando aí à medida que a gente vai conversando, da forma como vocês quiserem. Tá? Aí, ilustrar essa entrevista. Aí eu fui, né? Aí fiz o curso, né? Só que quando eu voltei para a Manchete, já com diploma na mão, como fotógrafo da Manchete e tal, só que lá dentro só tinha fera para trabalhar, né? Tinha o Nicolau Drey, Gervásio Batista, o grande Gervásio Batista, que ele foi o fotógrafo da maioria dos presidentes da República, enfim. É o homem que tirou aquela célebre foto do Ulisses Guimarães de cima, né? Exatamente. Linda aquela foto. Exatamente, linda, ele. Linda. Na época o Walter Firmo, que é um dos maiores, Sebastião Barbosa, Cláudio Maia. Então eu cheguei lá, eu fiquei meio sem ter o que fazer, né? Aí fui trabalhar um pouco no laboratório da revista Manchete, mas me senti bem. Foi quando o diretor do Pais e Filhos, chamado José Itamar de Freitas... Pais e Filhos Revista. Ele foi convidado para ir para a TV Globo, para montar o Fantástico. Eu era muito amigo do Zé Itamar e também da Alice Maria, que foi muito tempo diretora de pesquisa da Globo e tal. Eu era muito. A gente era os amigos de cachaça, né? Aí o Zé Itamar disse assim: me chamava, Machadinho, eu tô indo para a TV Globo, vou criar um programa chamado Fantástico. Ele foi diretor durante. E você vai ser um dos meus fotógrafos lá. Por quê? Porque na época. O que acontecia? Não tinha as imagens, né, ao vivo. A gente tinha que fazer uma foto, fazia a foto, ampliava a câmera, pegava a foto para, então, trabalhar e tal. Aí então eu fui trabalhar Era bem artesanal mesmo. Altamente. Altamente. E então eu fui trabalhar com o Itamar lá na Globo, Fantástico, né? Eu fiquei lá um tempo depois, quando começou a entrar o equipamento moderno, eu fui para o fotojornalismo com a Alice Maria. Também era um dos pequenos, porque lá dentro só as feras, né? Então, o que sobrava era a gente que fazia. Naquela época, o fotojornalismo na Globo ainda estava, para a gente fazer um paralelo, estava para a Globo de hoje como o G1, a área de internet, né? Que está começando e você não sabe exatamente o que é que vai ser. O fotojornalismo era exatamente isso. Você falou tudo, exatamente. Foi lá, eu conheci o Cid Moreira com aquele vozeirão dele, né? Garotão estava começando também, mas tinha um potencial muito grande. Aí, com pouco tempo também, o espaço da gente começou a encolher. Aí foi quando eu conheci na Globo um cineasta chamado Hugo Carvana. Inclusive foi meu padrinho de casamento. Aí eu fui trabalhar com o Carvana na Zoom Cinematográfica. Aí nós fizemos alguns filmes que não sei por que não ganharam Oscar.
Vai Trabalhar Vagabundo, Se Segura Malandro, Lua de Mel e Amendoim. Era o cavalo correndo pelado nesse filme, que barato. Pois é, né? Totalmente sem vergonha. Eu fiz o estilo dos filmes, né? Ajudei a fazer. Fizemos um grande filme em Alagoas chamado Joana Francesa, que o Jeanne Moreau veio da França fazer o filme aqui. Inclusive o tema da música foi muito bonito. Foi quando nós lançamos o Fagner. Nós não, né? A produtora lançou o Fagner. E a música era do Chico Buarque e o Fagner que lançou o Bolso. Nós filmamos em Alagoas. Inclusive o Pierre Cardão veio para cá. Qual era a música, você se lembra? Eu não estou lembrado agora não, mas... E foi um filme assim muito bom, foi gozado, fez muito sucesso. Mas Vai Trabalhar Vagabundo, vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar criatura. Mas era um filme muito bom, muito bom. E depois nós fizemos Se Segura Malandro. Machado, fotógrafo. Essa nega aqui é uma Nikon. É uma Nikon D90. D90. Não é uma das mais modernas, mas é altamente eficiente. Isso aqui é para quem é profissional de fotografia. Essa aqui, se largar na minha mão, é exatamente como se eu estivesse tentando pilotar uma Ferrari. Mais ou menos isso. Não vai acontecer absolutamente nada. A gente falava logo lá no início do bloco, teve um momento ali que eu parei para falar a respeito de filme. Fotografia é impressão de luz sobre o filme, né? Isso não mudou, continua sendo até hoje. Continua sendo hoje. A mesma coisa. Mesma coisa. Isso é para filme, para fotografia, para tudo. Todo o sistema antigo da maquete que a gente chama de analógica, ela está embutida na digital. Isso passou lá pelo lambi-lambi, Sim. E é a mesma coisa da guerreótipo, né? Na da França. Da guerra, da guerra. Praticamente é a mesma coisa. Só que, por exemplo, porque hoje em dia não se chama mais fotografia. Hoje se chama captura digital. Não me pergunte por quê, que eu não sei. Você saiu do Rio de Janeiro para ir para Manaus por quê? A minha mãe mudou para Manaus porque eu sofri um acidente muito grave no Rio. Eu com meu irmão, o Raimundo Abreu, inclusive eu quebrei todo e tal, e a gente achou que estava na hora, a mamãe voltou para Manaus e eu tinha acabado, caí na asneira, assim, entre aspas, de casar no Rio, fiquei meio perdido em função do acidente e tal, eu fui para Manaus, já como fotógrafo, né? Em Manaus houve um concurso de fotografia patrocinado pela Prefeitura de Manaus com o nosso querido Jorge Teixeira. Teve mais de 3.000 e poucos candidatos, concorrentes, e eu não sei por que eu ganhei o concurso. Não me pergunta, acho que foi o Papai do Céu que... É porque você tinha que vir para cá. E então eu fui... Que ano foi isso, Marcos? Foi em 78, 79, 79, por aí. Aí eu ganhei o concurso. Aí o Teixeira... O Teixeira era o prefeito de Manaus. O após e tal, aí eu fiquei trabalhando nós ficamos trabalhando na prefeitura. Um belo dia, numa segunda-feira, aí numa sexta-feira, antes, ele foi para Brasília. Disse que ia haver umas situações lá e tal. Quando chegou na segunda-feira, eu cheguei lá meio de ressaca. Ou de ressaca. Completamente de ressaca, né? Aí só escutei a conversa. O prefeito demitiu toda a cúpula da prefeitura, inclusive você. Digo, pô, o que aconteceu? Zé Renato da Frota Show foi demitido, Ziza Omar. Aí eu corri lá, né? Aí ele chamou, ele disse, olha, o presidente Figueiredo me nomeou governador de Rondônia, né? Para transformar o território em estado. E naquela época não era Rondônia ainda, né? Era território do Guaporé. No território federal de Rondônia. A território federal de Rondônia, já tinha trocado o nome. Isso. Aí foi quando a gente veio para cá. 1979. Perfeito. Tá? Mas antes, eu já tinha vindo diversas vezes a Porto Velho, porque a minha irmã mais velha, a Ruth, ela já morava aqui. Então, algumas vezes, eu vinha do Rio de Janeiro, eu aprontava algumas por lá e vinha me esconder, passar um tempo escondido aqui em Porto Velho. Aprontava lá, e mesmo na Manchete, quando eu trabalhava na Manchete, eu aprontei lá uma época, uma situação meio difícil, que o Justino conseguiu me mandar para mim vir servir o quartel aqui em Porto Velho, de 69 para 70.
já aprontei mais lá e tal. Aí o Justino era muito amigo do comandante do exército na época e tal. Ele disse, meu garoto aí tem que servir o quartel, mas não vai servir aqui não, porque ele quer servir lá em Rondônia, que tem uma família. Aí eu vim de lá, foi acho que um dos poucos casos no Brasil que eu me inscrevi no Rio de Janeiro e vim servir aqui. Uhum. E cheguei aqui por uma coincidência muito grande, o comandante do quartel aqui, na última, terceira companhia de fronteira, era o capitão Odomar, que era nosso vizinho, morava no Grajaú, era amicíssimo do irmão dele lá. Quando eu cheguei aqui que eu conheci... Bom, aí depois... Teixeira lhe chama para vir para cá com a equipe toda? Aí veio todo. Uhum. A equipe todinha daqui... Ele só... Você, na verdade, foi o primeiro fotógrafo do Teixeirão aqui. Sim, sim. Daqui ele só pegou o Chiquilito. Uhum. Porque o resto, os secretários todinhos, o Zé Renato da Frota Show. Vou te perguntar, por que pegou o Chiquilito? Porque ele identificou que o cara era bom ou porque foi com a cara dele? Não, o Chiquilito passou uma época em Manaus, né? Uhum. Quando ele veio para cá, houve uma recomendação para ele incorporar o Chiquilito aqui. Ah, legal. Tá? Legal. E então, digamos, o Zé Renato da Frota Show era o secretário municipal de planejamento da capital, veio para cá. O Zisalmar, o secretário municipal de finanças, veio para cá. E assim ele foi trazendo todo mundo para cá. Ficamos inicialmente ali no Hotel Floresta, onde isso, lá embaixo hoje, onde é o TRT. Né? Isso. Aí depois, aí onde é a Sedã hoje, né? Tinha as casas, que nas casas, quem entra ao lado esquerdo, ficaram morando os secretários. E na ala direita, aliás, que é do quem entra, que tem umas casas pequenas, onde hoje funciona o financeiro da Sedã e tal, moravam os solteiros. Não ia dar certo, né? Não ia dar certo. E não deu. Uhum. Porque a gente ficava lá e queria fazer bagunça a noite todinha. Aí um dia o Coronel Teixeira... Tinha uma fábrica de refrigerante, né? Tinha, ali do lado. Do lado. Não me lembro o nome daquela fábrica, mas... Eu já vi alguma coisa, tem alguns registros daquilo ali assim. Ali próximo também estava o Grangeiro, né? Enfim. O Colégio Grangeiro por trás. O Colégio Grangeiro por trás, ali perto do bairro Triângulo. Que descia, ia lá para o Vanderlei e pronto, já está contada a metade da sacanagem que vocês faziam. Pois é. Aí o que aconteceu? Aí ficavam os solteiros lá e quando foi um dia, o Teixeira chegou lá com as cuecas bem aqui, expulsou a gente de lá. Chamou que estava desmoralizando aí a residência do governador, papapá, resultado. Aí, de repente, cada um foi procurar os seus caminhos. Os seus caminhos longe de lá. Como é que era trabalhar com o Jorge Teixeira? O Jorge era um cara fácil ou era um homem difícil que tinha uma missão e uma visão muito específica daquilo que ele tinha que fazer? Depende. O Coronel Teixeira, ele era o tipo da pessoa, Léo, assim, se ele gostasse de você, ele te olhava, gostasse, agora se ele não gostasse, não adiantava. Ele era um cara extremamente inteligente, um cara extremamente competente, amigo, um carisma assim, fantástico. Eu falo para você que eu convivi praticamente diuturnamente com ele, né? Tanto é que em casa eu já tinha uma maleta reservada. Chegava de uma viagem, a gente já voltava para Brasília na semana seguinte. Ele tinha um acesso fantástico com o presidente Figueiredo, fantástico. Ele chegava em Brasília, já botava a identificação, chegava lá no Brasília, no gabinete do presidente, aquela segurança todinha, só, claro, revistava a gente como de proste e tal. E ele até hoje, eu não sei por que ele chamava o Teixeira de meu sargentão. Chegou meu sargentão e tal. Era assim. O Figueiredo chamava? O Teixeira de sargentão. Não sei por quê. Eu tive aqui um amigo, que você deve ter conhecido e muito, Electo Azevedo. Seu Electo Azevedo. O seu Electo Azevedo era muito ligado ao Teixeira. Ele dizia o seguinte: Léo, foi o melhor homem que eu conheci na minha vida. É um cidadão daqueles que você pode confiar. Ele me falava isso. Não, ele era realmente. Se ele dissesse para você, Léo, eu vou conseguir isso para você amanhã, você pode esperar que ele conseguia. Mas ele era uma pessoa assim, fantástica. Poxa, o que o Teixeira fez por Rondônia... A maçonaria daqui, eu digo, a maçonaria, a Glomarão, a grande loja, deve muito ao Teixeira.
ali na Lauro Sodré. Sodré. Ali a Lauro Sodré, eu sei o que é que o Jorge Teixeira teve que fazer para conseguir aquele pedaço de terreno ali para doar para a maçonaria. E olha que ali tinha um posto de gasolina, que era do meu amigo Jorge Matheus, né? Jorginho Matheus. Eu fotografei a inauguração da loja lá da loja. Essa é uma das pequenas que ele aprontou. Por exemplo, todo mundo sabe que em Ji-Paraná foi construída uma grande penitenciária quando ele veio para cá, uma penitenciária enorme, né? Porque o crime aqui naquela época, a situação aqui era complicada. Riozinho. Aquilo ali, toda noite lá em Ji-Paraná matavam 30 de um lado e deixavam 30 do outro. É assim, amarrado pro dia seguinte. Aquela situação difícil. Aí, tinha à época aqui um médico chamado Cláudio Honor Roriz, que era comunista roxo. E era um grande líder na área. Aí o Teixeira disse: como é que eu faço para conquistar esse cabeçudo, esse barbudo cabeçudo aí? Aí um dia chamaram para conversar. Aí o Teixeira disse: rapaz, vem pro nosso lado, você tem que ajudar a gente, não tem que ficar combatendo a gente. Aí ele virou pro coronel e disse assim: se o senhor conseguir transformar essa penitenciária num hospital, eu já estou no PMDB. Né? E ele foi. Aí o que o Teixeira fez? Disse: tá fechado, me dá 2, 3 meses. Aí na segunda-feira a gente foi para Brasília. Na época o ministro da Justiça era o Abiakel. Ele chegou lá com a Abiakel e disse... O pessoal chamava de Hábil Akel. Era habilidoso. Altamente. Muito. Aí chegamos lá e tal, e o Teixeira, tem que explicar porque tá morrendo de malária, não sei mais o que, ninguém precisa de penitenciária lá. Aí o Abiakel disse: mas eu tenho documentos aqui que o índice de criminalidade em Rondônia é muito grande. É muito grande. Então, se faz necessária essa penitenciária lá. Aí o Teixeira chamou o Andreasa, que eles eram concunhados, tá? Em menos de 2 meses, já estava assinado o documento, passando a penitenciária, que era uma federal, para o governo do estado. Que fica ali na Pedra Preta, no bairro Pedra Preta, lá. Eu acho que é na entrada. É o bairro Pedra Preta. Pedra Preta. Pois é. Aí viemos de lá. Quando nós chegamos aqui, ele mandou chamar o Roriz, disse assim: assine a ficha do PMDB, que está aqui a documentação. Mas foi uma loucura, né? Foi assim eu nunca esqueço disso. Foi uma coisa assim fantástica. E era assim: se ele chegava em certa localidade, está faltando uma escola, vamos providenciar. E providenciava. Está aí o nosso hospital de base, coisa fantástica. Na época, foi assim um hospital mais moderno construído no região norte do país. Toda segunda-feira ele ia lá, a gente ia lá de manhã cedo, ele olhava, ele via. Enfim, ele era uma pessoa presente em todos os quadrantes do estado. Machado, são quantos anos aqui de Rondônia? E desse momento que você chega em Rondônia, aqui, 79 para 80, o que é que você viu? Quer dizer, você está com quase 40 anos, 38 anos aqui em Rondônia. Como é que você viu aquela Rondônia e essa de hoje? Eu de vez em quando estou passando umas imagens aqui, eu pego imagens antigas das cidades aqui, eu passo lá no tempo real mostrando como é que era Cacoal, Ariquemes, enfim. Eu fico registrando e fico assustado porque eu cheguei em 90 e eu já vi essa capital e esse estado mudarem tanto que eu fico imaginando como é que era naquela época em que você não tinha asfalto, não tinha estrada. Olha, a primeira impressão que eu tive, que eu conhecia mal Porto Velho, como eu disse, quando eu vim para cá. Quando a gente veio para cá, a gente começou os governos itinerantes, que começou em Vilhena. Eu tenho fotografia, não sei se eu trouxe aí, do que era a estrada. Na estrada não, né? O carreador, que era isso aí. Eu peguei um helicóptero com ele em Vilhena e sobrevoemos até Pimenta Bueno. Você vê a desgraceira que era aquela época, início de janeiro de 79, os caminhões todo atolado. Você tem tudo isso em fotografia? Eu tenho fotografia. Eu acho que eu trouxe aqui dessa vez, nessas imagens que eu trouxe para cá, uma ou duas dessas. Então,
Nós olhamos lá de cima, né? Tava eu, ele, o piloto, ele atrás estava eu, o coronel Arnaldo Martins, que Deus o tenha, o prefeito de Vilhena e eu, nós íamos atrás. E então a gente sobrevoou a área todinha, né? E tal, descemos, ele foi lá, pousou numa situação lá e foi conversar com o povo lá. Aí o que aconteceu? Ele começou a retirar as crianças que estavam doentes no helicóptero, as crianças que estavam doentes na estrada. Você está brincando? Muita gente doente com malária e tal. Tinha mais de 1000 caminhões atolados, as fotos você vê. Aí que ele disse, Machadinho, fotografa isso aqui tudo. Aí eu fotografei, fiz aquele monte de foto, passamos lá 2 dias tirando as pessoas que estavam com maior gravidade, malária e tal. Não tinha nem como entrar trator lá, porque naquela época o pessoal brincava que na área de Pimenta Vilhena só tinha 2 estações, a estação de Calama e Capoeira. Não, e na época a malária lá era terrível, matava mesmo. Fome, não tinha o que comer, que aquela região até hoje ela ainda é meia deserta, uma situação muito difícil. Quando a gente chega em Cacoal, a gente já consegue histórias a respeito disso. Luiz Mar, do grupo Mila, ele foi um garoto que entrou ali naquela região dessa forma. Pois é, mas é interessante você ver, quer dizer, é muita coisa que mudou, né? Muita coisa. Por exemplo, uma das situações mais difíceis que eu até hoje eu me lembro, eu fico na região de Cacoal. Teve 2 situações. Na região de Cacoal, em direção a Rolim de Moura, em Rolim de Moura, a gente foi tentar tirar uma família que estava com malária num certo setor. Nós chegamos lá, estava toda a família morta, malária. Os animais já tinham destruído o corpo e foi assim, eu nunca esqueço disso, uma imagem terrível. Outra situação também, que nós estávamos vindo de Rolim de Moura para Cacoal, no carro, encontramos um senhor com um saco de feijão nas costas. Aí nós paramos para dar carona para ele, mas na frente encontramos um garotinho sentado num saco de feijão. Ele disse, para ali que é meu filho. Eu digo, mas como é que o senhor vai deixar o seu filho aqui com o saco de feijão? Isso você não sabe. Eu trago 2 sacos de feijão para Cacoal. Eu ando 1 quilômetro, deixo um saco e pego o outro saco, vou mais na frente e meu filho fica vigiando até eu chegar de noitinha. Meu Deus do céu. Então tem essas coisas de Rondônia que, sabe, que a gente não esquece nunca. Por exemplo, quando começou Rolim de Moura, Alta Floresta, eu acompanhei, eu fotografei a criação desses municípios, os NUARes, os núcleos de apoio rural, né, que depois se transformaram em municípios. Então, assim, eu tenho muita coisa para... Quando é que você vai escrever um livro sobre esse assunto ou vai convidar alguém para fazer esse livro com você? Porque o seu acervo é enorme, né? Por falar em acervo enorme, Léo, não sei se você sabe, mas eu tenho o maior acervo de fotografias sobre ecologia, meio ambiente de Rondônia. E eu queria pedir de coração para você, se você me dava assim uma colher de chá de volta e meia publicar, mostrar para o povo aí essas belezas de Rondônia, esses locais lindos, maravilhosos que nós temos aí, ou algumas fotos antigas de Rondônia, para você lembrar, por exemplo, assim, olha, isso aqui foi isso, assim, lembrar as coisas de Rondônia e as coisas belas que nós temos aqui em Rondônia, porque Rondônia, para mim, tem o maior potencial turístico e ecológico do Brasil. Eu já tive, assim, por exemplo, experiências, por exemplo, a nível de casamentos, né? Eu já fiz casamentos indianos, casamento hindu, casamento na macumba, da igreja, enfim, a gente já tem tudo, assim, já fiz assim, por exemplo, um dos serviços mais bonitos e também marcantes para Rondônia, foi aquela nossa viagem para o Pacífico, que eu fui o fotógrafo daquelas 2 caravanas para o Pacífico. Foi uma viagem assim realmente extraordinária, principalmente a primeira, que nós é que abrimos o caminho em 1993, nós fomos até Ilo, no Pacífico. Isso.
Foi o Miguel de Souza, que foi o... Miguel de Souza, o pessoal da Expressa Araçatuba, é. O Luiz Torino, o Genaro também, meu amigo Genaro. Genaro comprou um Jeep e colocou a placa do ano de nascimento dele, 49. E foi lá com aquele Jeepão. O Pacheco, enfim, muita gente. E enfim, foi assim uma viagem assim extraordinária, porque a gente nós fomos abrindo picada para chegar até lá. E enfrentamos, nós não estamos acostumados aqui, temperatura de 10 graus negativo, tem fotografias que eu mandei também para cá, a gente Machu Picchu, eu fiz uma foto lá em Ualuala, que era 5.600 metros de altura, foi quando eu quase que morro, porque a gente não estava acostumado. Eu vi muita neve na minha frente, nunca tinha visto, né? Aí o carro parou, eu abri a porta e quis sair correndo para fazer a foto. Cadê o ar? Eu queria respirar. Machado, qual foi a grande fotografia que você fez? Bom, essa daqui, eu tenho várias fotografias, mas essa daqui foi a melhor fotografia. Por algum motivo, por alguma razão. Não que ela seja exatamente a mais bonita, mas aquela que mais me marcou. A que mais me marcou é uma que eu trouxe para você, era uma foto que eu persegui há mais de 20 anos. Fotografar um boto cor-de-rosa saindo de dentro d'água. Essa que eu consegui fazer. Realmente há mais de 20 anos que eu estava tentando fazer essa foto. Uma foto daquela ali exige paciência, esmero, conhecimento, mas muita sorte também. Também, acima de tudo sorte. Porque eu estava tentando isso há mais de 20 anos. Você estava em que ponto ali do Rio? Eu estava ao lado do Lago do Cunhã. Tem no Rio Madeira e um Cunhã. Então ali, na saída do Cunhã, tem muito peixe. E eu estava casualmente lá tentando pegar um peixe, né? Ou seja, eu estava na proa da canoa, que eu estava pegando um peixe lá, sei lá, que eu não pesco, que eu só ajudo a pescar, né? A deixar o pessoal mamado. Aí, quando eu via esse boto, né? Ele via. Quando ele estava na sequência, eu preparei a máquina. Inclusive, eu fiz 2 fotos, uma na horizontal, outra vertical. Aí tive tempo. Aí, quando ele levantou, eu fotografei. Fiz umas 2, 3 fotos dele. E a coisa mais interessante, que eu não sabia... Que máquina que você estava usando? Essa aqui, com a lente maior que eu tenho. É que, quando se amplia a foto, fica bem ampliada, na cauda dele, você vê um peixinho grudado, que aqui é o peixinho que faz a limpeza nele e tal. Essa foto, inclusive, eu fiz um pôster grande dela, que está na sala do nosso secretário de Planejamento do Estado, do George Braga. O George me encomendou, está muito grande na sala dele, ele fez questão de... Porque ele é da região também, o nosso secretário de Planejamento, George Braga, é daqui de Rondônia, e fez questão de botar o boto na sala dele. Ele está falando de fotografia, eu vou fazer o registro aqui de 2 fotografias. Uma é do meu amigo Ocampo, que me fez uma fotografia, está fotografando muito bem. Eu preciso tomar um curso com você lá para aprender um pouco mais. Mas ele gosta muito de pôr do sol, ele tem uma forma de fotografar bastante interessante. Ele me deu de presente uma foto que é a ponte sobre o Rio Madeira. Linda. No final de tarde está realmente muito bonita. Quero agradecer a ele aqui, me trouxe a foto, eu ainda não tive a oportunidade de fazer isso. A outra foto eu recebi essa semana do Dimas, que é da usina de Santo Antônio. Ele me trouxe uma fotografia da barragem inteira da usina de Santo Antônio, à noite, com reflexo na água. É uma foto, uma daquelas fotos que você guarda assim, porque é um trabalho de arte. Verdade. E é arte, né, Machado? Fotografia, normalmente, como eu volto a dizer para você, a gente não chama mais de fotografia, aprenda. Captura digital. Captura digital. Eu tenho também uns 2 pôr de sol que eu deixei com o pessoal aí, para você ver, que eu fiz no Cunhã, que você não acredita no pôr de sol que você vê. Então, eu estou pretendendo, Léo, rapidamente, agora, num futuro próximo, bem próximo mesmo, daqui a uns 2, 3 meses, dar um curso profissional de fotografia. Tem uma pessoa que vai querer fazer esse curso com você, porque ela gosta de fotografia e ela precisa aprender a técnica da fotografia. Viajamos juntos aí, ela saiu tirando foto para tudo que é lado, algumas bastante interessantes, mas primeiro, não era com a máquina fotográfica, era com um celular. E outra coisa, a preferência dela é realmente paisagem. A minha seria diferente, para mim seriam pessoas.
Eu gosto do rosto das pessoas. Por falar em rosto de pessoas, as meninas normalmente, quando vão tirar fotografia com você, pedem qual é o lado do meu rosto que fica melhor. Qual é o lado que fica melhor? Tem isso não? Tem. O Bolota já me falou que tem. Toda pessoa tem um lado melhor de fotografar. Toda pessoa. Então, por exemplo... A menos que seja uma Luana, que todos os dois lados são muito bons. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu já há um tempo atrás, eu fiz umas fotos dela no estúdio, mandei para ela, agradeceu e tal. Então, todos nós temos um lado melhor de fotografar. Todos nós temos situações, porque tem pessoas que têm um nariz grande, nariz pequeno, nariz torto. Então, a gente tem que procurar equilibrar exatamente para não deixar muito em aberto essas pequenas, né, defeitos que a gente tem. Então, todo senão mundo vira caricatura, né? Exatamente. Toda pessoa, se a pessoa é mais alta, a gente tem que ter uma posição de fotografar. Se a pessoa é mais baixa também, a gente tem que olhar. Eu, quando olho para você, eu já sei qual é o melhor lado para te fotografar, que é difícil porque você não tem um lado bom de fotografar. Mas a gente... Os dois lados são ruins. Ambos os dois são ruins. Mas é assim. Todas as pessoas, tá? Tem. E outra coisa mais interessante, às vezes você vê uma mulher, uma pessoa, um homem bonito, assim, mas quando você vai tirar fazer uma captura digital, a foto não sai boa. Interessante. Fotogenia. Interessante. Isso é aquela coisa que normalmente o fotógrafo, o cinegrafista diz que é: a câmera gosta de você, ou gosta de fulano, né? Tem pessoas que são assim, a fotogenia, né? Exatamente, a câmera ou ela gosta, ou às vezes não gosta, não tem jeito. Eu já fotografei mulheres lindas, maravilhosas, mas quando vai para fotografia, ela desaparece, não sei o porquê. Pergunta técnica aqui, colorida, preto e branco ou sépia? O que é que você prefere? Sépia é aquele tom amarelado. Eu prefiro ainda a imagem preto e branco. Preto e branco. Porque tudo na vida é preto e branco. O que nós vemos colorido é só a nossa ilusão ótica. É impressão, né? É nossa impressão ótica. Então, eu prefiro preto e branco. E estou pretendendo remontar novamente o meu laboratório preto e branco para voltar a fazer fotografias preto e branco. Quando? Breve. Porque o problema é o seguinte: desapareceu do Brasil o filme, o químico, o papel fotográfico, os carretéis, tudo. Eu estou vendo se eu consigo, numa firma em Nova York, comprar esse material, mas o dólar está muito caro, tá? Para mim trazer esse material, porque eu tenho em casa o laboratório fotográfico preto e branco. Só faltam os ingredientes para detonar isso aí. Colocar a prata no lugar. Falta a La Plata e a prata. Porque tudo é nitrato de prata, né? Machadinho, muitíssimo obrigado. O merchandising, né? Merchandising. Fazendo o registro e dando crédito. Aliás, isso é obrigatório. Toda vez que você publica uma imagem, você tem que dar o devido crédito. O crédito ao Machado é esse aqui. Obrigado, Machadinho. Vou ficar esperando as fotos e com certeza a gente vai abrilhantar muito mais o tempo real com elas. Mas, Léo, as imagens que eu deixei aí, se você quiser, você já pode utilizá-las. Todas elas. Meu diretor já estão gravadas. Meu diretor está lá em cima fazendo a devida captura digital. A captura digital. Já está à sua disposição. Obrigado, Machado. Obrigado. Gente, semana que vem a gente se encontra aqui para mais um Papo News. Semana que vem a gente vai ter aqui mais uma pessoa com fragmentos da nossa história, que a gente vai juntando para contá-las todas para você. Sempre com patrocínio de Águas Caiari e de Santo Antônio Energia. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau.